Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que nos fala sobre a resolução aprovada pelo partido no último sábado, dia 2, sobre o Fora Bolsonaro. Escutamos também o companheiro Ismael, da direção nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que faz um balanço do 1º de maio. Escutamos também a companheira Ana Flávia, do DCE da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, que comenta para a gente um pouco da situação da educação à distância e como os estudantes estão lidando com essa situação durante a pandemia. Escutamos o companheiro Jorge Braga, que nos faz um informe sobre o encontro de tática que foi feito no Diretório Municipal do PT de Salvador, que definiu a candidatura do partido na capital baiana. E ouvimos ainda o companheiro Matheus Santos, que fala para a gente sobre a Revolução Haitiana, na série de comentários sobre a luta antirracista no Brasil. E companheirada, no sábado, dia 2 de maio, um dia depois do Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o Senado Federal aprovou um projeto de lei complementar que trata de um auxílio para que estados e municípios possam combater a pandemia do novo coronavírus, bem como também outras despesas. Acontece que um dos dispositivos deste projeto de lei complementar prevê o congelamento dos salários dos servidores públicos por 18 meses, bem como a proibição de realização de concursos públicos. E nessa proposta ficou evidenciado a chantagem do governo Bolsonaro para que permitisse a aprovação. Primeiro porque o projeto em discussão é diferente daquele que foi votado inicialmente na Câmara, porque inclui esta cláusula de ataque aos trabalhadores. Porque isso significa, no fundo, que quem vai pagar por este auxílio são os trabalhadores e as trabalhadoras. É, portanto, uma imensa chantagem. Infelizmente, a bancada do PT no Senado optou por não destacar este item e votou favoravelmente a esta proposta. Ela teve apenas um voto contrário no Senado Federal. A proposta está tramitando agora na Câmara dos Deputados e a bancada federal do PT está debatendo a sua posição. Nós esperamos que a bancada do PT na Câmara dos Deputados consiga corrigir este equívoco, este imenso erro cometido pela bancada do PT no Senado, que não destacou esse item de congelamento dos salários e a proibição de concursos públicos seja revista e derrotada na Câmara dos Deputados. Nós esperamos que esta seja a posição unânime da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sobre este assunto, a posição da bancada do Senado, seus desdobramentos na Câmara e, se até lá tiver voltado para o Senado, a gente comenta no programa de sexta-feira. Companheiro Walter Pomar, começamos o programa hoje com você. Walter, finalmente, depois de uma segunda parte de uma reunião iniciada na quarta-feira, o Diretório Nacional do PT aprovou a sua resolução sobre o Fora Bolsonaro. Comenta pra gente, Walter, qual foi, afinal de contas, o conteúdo desta resolução e que principais pontos você destacaria. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, demorou, mas saiu. No dia 2 de maio de 2020, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou uma resolução intitulada Em Defesa da Vida, dos Empregos e da Democracia, fora Bolsonaro e seu governo. Ou seja, finalmente, o Diretório Nacional do Partido compreendeu algo que a imensa maioria dos petistas já havia entendido há bastante tempo,
que a melhor maneira de defender a vida, os empregos e a democracia é lutando pelo fim imediato do governo do cavernícola. Claro, Patrick, que essa resolução já deveria ter sido aprovada há muito tempo. De certa maneira, o texto da resolução admite isso, quando diz, logo no primeiro parágrafo, o PT sempre denunciou a total incapacidade de Bolsonaro para governar o país. Ora, se ele sempre foi totalmente incapaz, por que é que nós não dissemos há mais tempo, fora Bolsonaro? A resolução diz ainda que em 28 de maio de 2019, resolução aprovada pela Comissão Executiva Nacional do PT já afirmava: bastaram 5 meses para o país comprovar que Jair Bolsonaro é incapaz de conviver com a democracia. Ora, se em maio de 2019 nós já sabíamos que o presidente da República é incapaz de conviver com a democracia, por que nós esperamos até maio de 2020 para falar fora Bolsonaro? Na mesma linha, Patrick, o documento aprovado no dia 2 de maio de 2020 afirma que em maio de 2019 o PT já apontava que a saída democrática para a crise nacional passaria necessariamente pela eleição de um governo legitimado pelo voto popular. Ora, se em maio de 2019 nós já sabíamos disso, por que cargas d'água nós esperamos 1 ano para aprovar um documento falando de fora Bolsonaro e indicando como uma das alternativas a realização de eleições presidenciais antecipadas? A verdade é que o documento, aprovado no dia 2 de maio, foi escrito de maneira a passar a impressão de que o partido já defendia o fora Bolsonaro há muito tempo. Nós todos sabemos que a base do partido, sim, já defendia o fora Bolsonaro há muito tempo. Mas a direção do partido demorou para cair a ficha. Mas que bom que finalmente caiu. Entretanto, Patrick, nem tudo são flores. Além da demora em aprovar o fora Bolsonaro, a resolução contém, a nosso ver, 5 problemas. Problema número 1, não deixa claro que o fora Bolsonaro e fora seu governo inclui fora Mourão. Claro, alguém pode dizer, é óbvio, mas nada é óbvio, pois há setores da esquerda brasileira que já disseram publicamente que com Bolsonaro não dá, mas com Mourão nós chegaríamos em boas mãos em 2022. Seria importante, portanto, que o PT dissesse claro que o seu fora Bolsonaro e fora seu governo inclui fora Mourão. Infelizmente, o Diretório Nacional do PT não apreciou nenhuma das emendas que havia a respeito. O segundo problema do documento é que ele fala que nós apoiaremos todas as alternativas constitucionais para remover Bolsonaro, incluindo o impeachment, num processo construído por um amplo arco de forças políticas e sociais para que tenha viabilidade e represente de fato a expressão de uma maioria social e política. Essa redação é muito estranha, porque vamos combinar. Nós queremos fora Bolsonaro. O fora Bolsonaro pode vir por vários caminhos. O caminho do impeachment supõe a construção de uma maioria no Congresso Nacional. A maioria do Congresso Nacional é de forças de centro-direita. Portanto, o que o documento está dizendo é que nós apoiaremos o impeachment num processo construído com as forças de centro-direita. É isso? Se é isso, temos um problema. Porque, na nossa opinião, o PT, junto com as demais forças da esquerda, tem que pressionar por um impeachment com um viés democrático, popular, de esquerda. Não construindo esse processo com as forças de centro-direita. Porque construir o impeachment com as forças de centro-direita é meio caminho andado para engolir, por exemplo, Mourão na presidência até 2022. O terceiro problema é que o documento diz que, mesmo em caso de impeachment, eleições podem ser convocadas desde que o Congresso Nacional aprove a PEC 37 de 2019, que estabelece convocação de novo pleito presidencial em até 90 dias. Parabéns! Essa é uma ótima solução, assim como
a cassação da chapa pelo TSE, caso em que, em 90 dias, a Constituição prevê novas eleições. Entretanto, se você diz num documento que defende a PEC 37, mas não organiza uma campanha de massa, uma pressão de fora para dentro, para que o Congresso possa vir a aprová-la, o resultado prático é só para inglês ver. E voltamos ao ponto anterior. Se nós não fizermos nada, a saída será por cima. E uma das saídas por cima pode ser impeachment com Mourão presidente. O quarto problema do documento é a passagem que fala: o lava-jatismo que abandona o barco foi um dos pilares do governo neofascista, junto com obscurantistas de extrema-direita, generais sedentos de cargos e sem compromisso com o país e a democracia, além dos neoliberais pré-históricos de Paulo Guedes, que executam o programa das elites contra o povo. Claro que o documento poderia ter citado o apoio do grande empresariado, especialmente do setor financeiro, poderia ter citado outros que fazem parte dessa coalizão. Mas o que nos preocupa aqui é a referência a generais sedentos de cargo e sem compromisso com o país e a democracia. Veja, o nosso problema vai muito além de generais, indivíduos. A cúpula das Forças Armadas, especialmente a cúpula do Exército, foi e continua sendo até o dia de hoje um dos pilares do governo Bolsonaro. E, independente do que possa acontecer nas próximas horas e dias, nós temos que ter claro que nós não estamos lidando com pessoas sedentas de cargos. Nós estamos lidando com instituições visceralmente antidemocráticas e, pior que tudo, armadas. O quinto problema do documento aprovado pelo Diretório Nacional do PT no dia 2 de maio é a passagem que fala da necessidade de somar esforços com todos os democratas, de forma a aglutinar uma ampla frente com partidos e organizações da sociedade para salvar o país de Bolsonaro e seu governo. No jargão da esquerda, quando se fala de ampla frente, se está falando aliança com setores de centro, centro-direita e sabe-se lá mais o quê. Os que falam de frente ampla falam de Dória, governador de São Paulo, falam de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, falam até mesmo de um certo ex-presidente do Brasil, quase um cadáver político, que foi visto como uma grande aquisição a manchar o ato solene de luta da classe trabalhadora o dia 1º de maio. Nós achamos que essas ilusões em amplas frentes, com gente que de democrata não tem nada, não ajudam na luta em defesa da vida, dos empregos, dos salários e não ajudam na luta pelo fora Bolsonaro e seu governo. Esses são os 5 problemas que nós vemos no documento aprovado no dia 2 de maio. E por que nós fazemos questão de destacar isso? Porque nós tememos que se tenha adotado o slogan fora Bolsonaro, mas não se tenha adotado a política que visa interromper esse governo e antecipar eleições. E que, apesar de se estar falando fora Bolsonaro, se continue com a ideia de resolver as coisas apenas em 2022. O que é muito grave, seja porque, se Bolsonaro chegar até lá, isso será uma tragédia para o país, seja porque, se ele for afastado com o PT tendo este tipo de postura, o PT será espectador ou linha auxiliar daqueles que vão estar, na verdade, comandando o processo. Por isso, é muito importante que a base do partido e aqueles que defenderam fora Bolsonaro com o conteúdo forte que essa palavra de ordem tem, continuem vigilantes e pressionando para que a direção do partido não faça dessa palavra de ordem uma casca vazia. Pelo contrário, a use como uma cunha para encerrar o mais rápido possível o governo do Cavernícola, de Mourão, de Guedes e de todos aqueles que são comprometidos com o programa neofascista e ultraliberal. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Companheiro Ismael, neste domingo, dia 3 de maio, a gente fez uma reunião da direção nacional da tendência petista Articulação de Esquerda, uma reunião ampliada, virtual. Durante a reunião, a companheira Jandira Oihara
da Executiva Nacional da CUT, fez um balanço do 1º de maio. Mas, Ismael, dando continuidade, quais as impressões e opiniões que você destacaria acerca deste 1º de maio virtual que aconteceu na última sexta-feira? Bem, como todo mundo sabe, tendo em vista aí a pandemia do coronavírus, pela primeira vez na história do mundo inteiro, a classe trabalhadora não ocupou as praças, avenidas das principais cidades dos vários países aí do mundo inteiro, onde tradicionalmente o 1º de maio é organizado. No Brasil não foi diferente, houve o 1º de maio, só também que de forma virtual. O inusitado disso tudo foi que, em nome da frente contra Bolsonaro, frente ampla, decidiu-se convocar inimigos históricos da classe trabalhadora para participar do 1º de maio, ou seja, fazer palanque no 1º de maio. Dentre eles, Alcolumbre, Maia, Alcolumbre, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que felizmente não participaram, além de outros governadores também que não participaram, mas também decidiram chamar Fernando Henrique Cardoso, que participou, só lembrando que representou Fernando Henrique aí para a classe trabalhadora, desregulamentação, retirada de direitos, privatizações em larga escala, reforma da Previdência, ou seja, atacou os petroleiros em greve, não negociou com a categoria. No caso dos servidores, foram 8 anos sem reajuste, acabou com a Lei 8.112, fez uma reforma administrativa que destruiu com o serviço público, congelou o salário da categoria por 8 anos e pediu que repercutisse isso nos estados e nas prefeituras, ou seja, foi um verdadeiro desastre para a classe trabalhadora. Então foi esse, que em nome dessa frente contra Bolsonaro, que foi convidado. Além dele, foi convidado Marina Silva, Ciro Gomes, que também, vamos combinar, são inimigos reais e potenciais da classe trabalhadora, e também teve a participação da companheira Dilma e do companheiro Lula, que, diga-se de passagem, em particular o companheiro Lula fez um discurso, digamos, histórico, extremamente importante, criticando o capitalismo, da necessidade de construir uma alternativa, ou seja, então foi extremamente positivo. Mas o problema disso tudo, uma coisa é essas centrais sindicais que representam muito pouco, do ponto de vista real, a classe trabalhadora, mas o problema central é que a maior central da América Latina, a maior central do país, decidiu se calar frente a isso, achar que é normal naturalizar a presença de algozes da classe trabalhadora num palanque, mesmo que seja do ponto de vista virtual, no momento de uma ofensiva tremenda do governo Bolsonaro, que já prepara o pós-pandemia com ataques ainda mais ferozes contra a classe trabalhadora. Para se ter uma ideia, nesse 4 de maio se vota no Senado Federal a pretexto de dar auxílio financeiro aos estados e municípios, mas nesse mesmo projeto há uma proposta que congela o salário dos servidores públicos federais, estaduais e municipais por os próximos 18 meses, que proíbe a contratação de novos servidores. Só um parênteses aqui, no caso dos servidores, já estão sem reajuste, 90% dos servidores estão sem reajuste desde 2017, então que, portanto, vai ser um desastre total. Além do que, é óbvio que virão com outros ataques ao conjunto da classe trabalhadora, não irão gerar emprego nenhum. A todo momento vota-se nesse parlamento medidas que, segundo eles, é para garantir, da garantia jurídica aos empregadores, aos empresários, aos banqueiros, mas para a classe trabalhadora é isso, é a destruição, é a desregulamentação, é a precarização. E, então, o papel da CUT é o papel de organizar o conjunto da classe trabalhadora, e uma atividade como essa do 1º de maio, com seus algozes, confunde os trabalhadores para a sua luta, porque a classe trabalhadora não entende o que está acontecendo, vendo personalidades como essas no 1º de maio. Esse foi um debate intenso que houve na executiva da CUT, inclusive parte do setor majoritário se sentiu desconfortável com essa posição, e que, portanto, se coloca mais do que nunca a necessidade da CUT para o próximo período se organizar. A gente vê uma ofensiva
né, já nas ruas. Teve um ato aqui em Brasília, no dia 1º de maio, dos enfermeiros, né, em frente ao Palácio do Planalto, né, do pessoal da área de saúde, que fizeram um protesto lá, e os bolsonaristas, né, foram para lá, alguns bolsonaristas, enfrentar de forma fascista os trabalhadores. E no domingo também, agora dia 3, a gente viu o ato antidemocrático organizado por eles, pedindo aí a volta da ditadura, e inclusive com a participação do fascistinha Bolsonaro. Então, portanto, o papel da CUT é exatamente esse, é de organizar a classe trabalhadora, de buscar uma alternativa, de discutir com aqueles que estão com disposição a perspectiva de um outro mundo, que é possível construir, né, uma outra sociedade, que, assim como afirmou o próprio presidente Lula, o capitalismo chegou a uma situação que não dá alternativa à classe trabalhadora, a não ser a fome, a miséria, a doença, e que, portanto, a construção do socialismo está na ordem do dia. Né? Só o socialismo é que pode salvar a humanidade, só o socialismo é que pode dar tranquilidade aos trabalhadores, só o socialismo é que pode, de fato, impedir, né, que a barbárie reine no mundo inteiro. Valeu, Ismael. Obrigado, companheiro. Companheira Ana Flávia. A Ana Flávia está como coordenadora geral do DCE da UFERSA, lá no Rio Grande do Norte. Ana, a gente já comentou aqui no podcast, em conversas com a companheira Rayane Andrade, que está lá em Goiás, depois com a Clarice, do Rio de Janeiro, alguns aspectos da situação do ensino à distância. A Rayane falou um pouco mais da perspectiva do professor da educação superior, a Clarice falou um pouco mais da perspectiva da educação básica lá no Rio de Janeiro. Mas e do ponto de vista dos estudantes, Ana Flávia? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Como que está aí a situação no Rio Grande do Norte? Qual que é o debate que hoje, e as posições também, que estão sendo defendidas pelos estudantes? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Me chamo Ana Flávia, sou coordenadora geral do DCE Romana Barros, da UFERSA, e estou aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre a modalidade de ensino à distância, que é uma discussão que tem ganhado corpo em tempos de pandemia, de isolamento social. Bom, antes de mais nada, é importante que a gente diga que essa não é uma discussão nova e que, principalmente em países de capitalismo periférico, como o Brasil, é uma discussão que está intrinsecamente ligada com projetos de país neoliberal, ultraliberal, que visam a precarização do ensino público, a precarização cada vez mais feroz, né, objetivando formar apenas mãos de obra acrítica, enfim, para o mercado de trabalho. Dito isso, não é uma discussão que está intimamente ligada com o isolamento social e com a pandemia e que, portanto, a gente precisa adaptar as nossas vidas a essa situação e, necessariamente, a EAD é uma opção que está no horizonte das universidades e das escolas. Não se trata disso. Com o golpe de 2016 e com a ascensão do governo Temer, a gente pôde ter clareza de que a educação foi um dos setores que foram agraciados com esse projeto que estava assumindo. Houve reforma do ensino médio, as discussões sobre o projeto de lei Escola Sem Partido ganharam muito mais efervescência e, enfim, iniciou-se um processo de precarização cada vez mais feroz do ensino público. Corte orçamentário na educação, nas universidades, nos institutos federais. E aí, isso também tem continuidade no governo do miliciano Bolsonaro. E tem continuidade de forma muito mais profunda. Ano passado, a gente viu que o MEC, por exemplo, sinalizou uma proposta de que 40% dos cursos das universidades federais precisaria ser na modalidade de ensino à distância, né? Então, essa não é uma discussão nova, e é uma discussão que está intrinsecamente ligada com esse tipo de projeto de país que visa precarizar o ensino e colocá-lo cada vez mais a serviço do capital. Com a pandemia, com o isolamento social, o atual governo, o atual projeto que ronda no Ministério da Educação, ele tem visto uma oportunidade de implementação do seu projeto.
de um projeto, repito, que quer precarizar o ensino cada vez mais, colocando a serviço do capital, formando mão de obra barata para o mercado. Então, desde março, quando várias escolas e universidades decidiram por suspender suas atividades presenciais, que a gente tem visto esse debate, inclusive com decretos, com portarias, aliás, do MEC, dando total liberdade para que isso fosse feito, para que o ensino remoto fosse implementado. E não só com esses tipos de portarias, mas com chantagens do ministro da Educação, com o MEC mantendo o calendário do Enem, que na prática vai obrigar as escolas públicas brasileiras a darem seus pulos para continuarem formando os estudantes e preparando-os para o Enem. Enfim, e aí entra uma série de discussão que vai desde a precarização do ensino até a acessibilidade, né, dos nossos estudantes, quanto às ferramentas das tecnologias de informação e comunicação e internet, e de acesso à internet. Nesse cenário, várias universidades estão adotando respostas distintas, completamente diferentes, né? Não há uma coesão nesse cenário. Vejam, as universidades privadas, enquanto as públicas estavam discutindo lá em março a suspensão imediata das atividades presenciais, elas esticaram esticaram a corda até vir um decreto municipal ou estadual que proibisse de fato as suas atividades, né, a partir de aglomerações, etc, etc. Então, os estudantes das privadas foram os últimos a terem suas atividades presenciais suspensas, estando eles expostos cada vez mais ao vírus, né? E aí, nas públicas, é um emaranhado. Algumas optaram por suspender o calendário acadêmico, que é o caso da UFESA, em primeiro momento. Outras optaram por continuar suas atividades de ensino de forma remota, de forma à distância. A gente, na UFESA, defendeu no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão um posicionamento tirado em Assembleia Estudantil contra a implementação da modalidade à distância, por diversos motivos. Dentre eles, porque muitos dos nossos estudantes não têm acesso às tecnologias da informação e da comunicação, não têm acesso à internet, não têm acesso a um bom local para estudo, às vezes tem que dividir suas casas com 5, 10 pessoas, dividindo apenas 2, 3 cômodos com esse número elevado de pessoas. Então, é um debate que tem muito do debate de classe. E outra questão também foi a precarização do ensino. A gente tem cursos presenciais, então a gente ceder e transferir a forma presencial para uma modalidade à distância não tem o menor sentido, nem tem a menor possibilidade de dar certo. E as universidades que optaram por suspender o seu calendário, como a UFESA, estão se vendo no momento de rediscutir a possibilidade de EAD, de ensino à distância, devido às chantagens do MEC. A UFESA, por exemplo, iniciou na semana passada uma enquete para saber se os estudantes eles têm acesso à internet, se eles teriam condições de utilizar determinadas plataformas e se eles seriam a favor da retomada do semestre de forma à distância. E a universidade está vindo com uma proposta que é a seguinte: é um semestre alternativo. Ele funcionaria da seguinte forma: os professores que quisessem ministrar disciplinas de forma remota iriam ofertar as disciplinas. Os estudantes que quiser ou não pagar essas disciplinas iriam optar por fazê-lo. Ou seja, a universidade transfere para a responsabilidade individual se a gente vai querer ou não precarizar o nosso ensino ou o nosso trabalho, no caso do docente. A responsabilidade que deveria ser da universidade, que é pública e que tem que ter responsabilidade social, é transferida para uma responsabilidade individual.
E aí a gente está puxando vários debates, colocando a questão da precarização do ensino, sobretudo, e colocando também que o estudante que tem acesso às tecnologias da informação, que tem acesso à internet, ele vai ter a opção por precarizar ou não o seu ensino. Mas o estudante que não tem acesso a essas ferramentas e a esses mecanismos, ele não vai ter opção alguma. Ele apenas não vai poder adiantar suas matérias. Então, são vários debates imbricados nessa questão. E a gente já fez reunião de SEB, próxima segunda teremos outra reunião de SEB, e a gente está debatendo com muita firmeza essa questão e se posicionando contra, desde já. Valeu, Ana. Obrigado. Braga, companheiro, você acompanhou aí, né, o encontro municipal, que foi uma reunião do diretório do PT de Salvador, que definiu pela candidatura da Major Denise. A gente vinha acompanhando, Braga, muita atenção e participando do processo na defesa da candidatura da companheira Vilma Reis. Você pode explicar um pouco para a gente como é que foi o processo de votação, como que foi a decisão que o PT da Bahia tomou? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aconteceu na semana passada, dia 26 de abril, virtualmente, o encontro de tática eleitoral municipal de Salvador, feito para decidir a tática eleitoral, a política de alianças e a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Salvador. Nosso diretório já tinha decidido em janeiro a realização de prévias. Em março, num retrocesso, votou com mais de 2/3 pela realização do encontro de tática eleitoral. Então, com essa nova regra que foi colocada pelo Diretório Nacional, a gente, por consenso, como já havia passado antes, o encontro de tática foi um consenso, reduziu o número de delegados aos membros do diretório e, assim, reduziu os problemas técnicos e as questões de dificuldade de participação em ambiente virtual do número maior de militantes, como era proposto antes no encontro de delegados. Isso é importante porque aqui as prévias já não eram mais uma realidade. Já tinha sido votado por mais de 2/3 a realização do encontro municipal. Foram votados nesse encontro a tática eleitoral e a política alianças do PT de Salvador, reproduzindo aquela que a gente já tem no plano estadual. Então, segue dentro de uma estratégia de conciliação, onde o PP e o PSD são os partidos prioritários da aliança, do governador Rui Costa, aqui na Bahia representados por João Leão e Otto Alencar. Além dessa tática recuada, além dessa estratégia eleitoral recuada, ainda dentro de um projeto de conciliação, foi votada também a escolha da pré-candidatura à prefeita de Salvador. Foi escolhida Denise, que é uma major da PM, licenciada para concorrer e que ela é indicada pelo governador Rui Costa. Denise teve o apoio da maioria das correntes do partido, com exceção do Avante, da Articulação de Esquerda, da Esquerda Unida e do Coletivo 2 de Julho. Coletivo 2 de Julho, a Esquerda Unida e a Articulação de Esquerda apoiamos Vilma, tendo 6 votos no diretório em favor da companheira, e o Avante, que apoiou Juca Ferreira, com 7 votos dentro do encontro de tática. As outras candidaturas votaram todas na Major Denise. Ao todo foram 32 votos, com votação do PT de Todas as Lutas, da DS, que retirou candidatura para apoiar Major Denise, a EPS, que também retirou a candidatura da companheira Fábia Reis, a RS e a CNB, com exceção de uma pessoa da CNB que votou junto com nós em Vilma Reis. Então, o encontro aqui, ele reproduz a aliança e a estratégia eleitoral colocada por Rui Costa em nível estadual e coloca também à nossa frente uma candidata nova no PT e que não é de uma das classes que a gente tem uma orientação, que a gente tem uma representatividade dentro do partido. Infelizmente, dentro do partido, o que a gente vê e a gente sabe é que a polícia é um aparato de repressão do Estado. E é uma grande novidade, por assim dizer, a escolha de uma candidata oriunda dessas fileiras. Então,
apesar de todos sermos contra a militarização da política, seguimos forte junto com o PT, né? Então a gente vai, nas eleições, mais do que nunca, buscar vencer aí o sucessor de ACM Neto. Então parte da nossa estratégia é derrotar o carlismo, acabar com o clã dos ACMs aqui na Bahia e, pela primeira vez, conseguir eleger uma prefeitura do Partido dos Trabalhadores. Então é botar a estrela no peito, sair com nossas bandeiras vermelhas e vencer, botar no lixo o DEM de ACM Neto. Muito obrigado. Valeu, Braga. Obrigado, companheiro. E companheirada, como foi informado também no último podcast, a gente iniciou nesse mês de maio uma sequência de comentários e de debates relativos à luta antirracista no Brasil. E hoje a gente escuta o companheiro Matheus Santos. Matheus é historiador, é mestrando na Universidade Federal da Bahia e comenta para a gente hoje a Revolução Haitiana e os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Olá, companheiros e companheiras que acompanham o podcast. Em conjunto com a companheira Roberta Calisto, do estado do Rio de Janeiro, construímos uma comunicação sobre a Revolução Haitiana e seus efeitos para a América Latina. Primeiramente, gostaria de saudar a iniciativa do Setorial de Combate ao Racismo da Articulação de Esquerda em promover um conjunto de reflexões sobre as histórias e as memórias dos povos negros e sua lição de luta, de resistência e emancipação. Bom, Patrick, amigos e amigas, nas narrativas em torno da construção da modernidade, dos valores e das características que constituíram um ocidentalismo contemporâneo, alguns processos históricos são tomados como universais e encadeados como verdadeiras etapas no desenvolvimento de um conjunto de sociedades. Fala-se em dupla revolução, como defendeu o historiador britânico Eric Hobsbawm, ao estudar o processo de transformações políticas, econômicas, culturais e sociais na Europa, nas Américas e com desdobramento em outras partes do mundo, apontando para o papel cumprido pela Revolução Industrial e Francesa entre final do século XVIII e a primeira metade do XIX. Nessa perspectiva histórica eminentemente eurocentrada, destaca-se também a chamada Revolução Americana, a suposta primeira grande demonstração de crise do chamado antigo sistema colonial, além de ocupar uma condição de receituário para muitas das elites coloniais sobre as relações com suas metrópoles e a possibilidade de ruptura de tal condição. Mas a pergunta que sempre fica é, e o Haiti? Da ilha de São Domingos, um silenciado Haiti se levantou enquanto um agente histórico capaz de mover um mundo atlântico. Emergiu também um agente epistemológico ao evidenciar as fragilidades do discurso escravista, apontando para as capacidades de uma população essencialmente diaspórica em construir um Estado e uma nação. Por essas e outras coisas, discutir o Haiti em tempos de aprofundamento das desigualdades e do racismo estrutural no Brasil é de fundamental importância. Ao estabelecer as necessárias relações entre passado e presente, o legado haitiano apresenta algumas características centrais, que se tornaram extremamente relevantes de serem expressas. São elas: a. Um exemplo do que não ser por parte das elites coloniais, pois a possibilidade de um levante escravo de grandes proporções assustou os grupos dominantes independentistas nas Américas hispânica e portuguesa, orientando também as políticas em torno do controle e enquadramento dos cativos. B. Um exemplo do que fazer por parte de comunidades escravizadas, pois a construção de um Haiti independente alimentou esperanças de que discutir liberdade poderia levar a uma solução prática por parte de negros e negras. As vozes de São Domingos emergiram por todo o Atlântico, por meio das dinâmicas existentes nessa área do mundo, sendo vista por bons olhos por aqueles e aquelas que se encontravam em condição de cativeiro. E por último, C. Um exemplo cotidiano de resistência, um país que lutou durante décadas em prol de seu reconhecimento internacional e de sua própria sobrevivência. Pensar o Haiti e suas consequências para o continente constitui um esforço que exige, em primeiro plano, uma breve consideração sobre os estudos acerca da colonização fora do âmbito local. Por meio de perspectivas consagradas na Universidade de Aarhus,
mas também em outros espaços de construção de conhecimento, autores como Russell Wood, Peter Linnebaugh e Marcus Heidegger, cada um a seu modo, conceberam o Atlântico não como um espaço de separação, mas de conexão entre povos e culturas distintas. Por meio do reconhecimento do oceano enquanto um agente histórico, influenciador nas circulações de pessoas, ideias e produtos, a história das existências também ganhou um novo patamar, extrapolando as fronteiras imperiais e alcançando um grau muito mais dinâmico. É sob esta característica que uma obra como A Hidra de Muitas Cabeças, que gostaria de recomendar aos nossos ouvintes, de autoria dos já citados Linnebaugh e Heidegger, estabelece relações entre os processos empreendidos por escravos, marinheiros e outros setores sociais oprimidos por todo esse mundo atlântico. Para além do desenvolvimento de uma economia atlântica, como bem defendeu Fernand Braudel, esse espaço foi responsável pelo desenvolvimento de solidariedades e formas de resistência. Um Atlântico que também foi negro, fazendo jus aos estudos de Paul Gilroy. Toussaint Louverture e os milhares de escravos que se rebelaram contra o opressor sistema colonial escravista francês a partir de 1791, impulsionaram um grande desafio para os metropolitanos que, a essa altura, debatiam sobre concepções de liberdade, cidadania, Estado e representação política. Não é exagero afirmar que antes mesmo do surgimento da pós-colonialidade, os negros da parte esquerda da ilha de Hispaniola contestaram os limites e possibilidades dos ideais iluministas, ressignificando-os a partir de suas condições materiais. A abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo o Haiti, foi concebida como uma concessão por parte da ótica francesa. Tanto é que, sob o governo de Napoleão Bonaparte, esforços militares foram realizados para restabelecer o domínio francês e a escravidão, numa colônia estratégica para a produção do setor primário. O Haiti se destacava pela produção de café, anil, cacau, algodão e, é claro, do valioso açúcar. Mas, para a população em rebelião, a liberdade foi uma conquista. Conquista essa que não havia espaço para retrocesso. A luta haitiana possui um forte componente antissistêmico, pois demonstrou que a busca da liberdade e emancipação não estaria restrita e garantida apenas pelo papel, mas passava pela destruição das estruturas que garantiam, durante séculos, a opressão de uma maioria, ou seja, 500 mil habitantes, por parte de uma minoria. Os franceses representavam cerca de 30 mil pessoas naquela ilha. Assim, o Haiti foi a única colônia francesa em que a escravidão não foi restituída, tendo conseguido, neste mesmo processo, sua independência. Para entender melhor os efeitos da Revolução Haitiana para o continente, é preciso considerar, antes de mais nada, que as décadas posteriores ao movimento negro haitiano foram marcadas, em primeiro lugar, por grande agitação nas colônias, mas também nas metrópoles. Em linhas gerais, a condição social e política das elites locais se encontrava em ameaça, diante de um quadro de maior pressão institucional sobre os domínios na América. Soma-se a isso a difusão e a massificação dos ideais iluministas, importante peça para a orientação ideológica dos processos de independência, mas também capaz de questionar algumas das características centrais de organização de tais territórios, entre elas a própria escravidão. De forma bastante semelhante em quase todo o continente, as construções dos estados e das nações tiveram no componente racial uma das questões mais centrais. No interior de um complexo sistema de discursos e relações, as elites locais empreenderam um processo de esforços pela consolidação dos poderes oriundos da própria experiência local, numa ação quase que de moldagem das sociedades, a partir de parâmetros como modernidade, progresso e, posteriormente, industrialização. Compreende-se como haitização o temor que a experiência de São Domingos proporcionou ao imaginário das elites brasileiras no século XIX. Pelos portos, pelos escritos e por testemunhos, informações sobre o que se passou na colônia francesa chegaram ao Brasil, alertando para uma espécie de perigo acerca da escravidão no país. Diante de um tráfico cada vez mais dinâmico e fator de integração entre setores das elites, surgiu um aparente paradoxo. Conforme expresso em diversos debates políticos, sobretudo do pós-independência, a escravidão foi entendida como um bem e um mal ao país.
Pelo primeiro ponto de vista, a escravidão era concebida como necessária para o desenvolvimento do país, motor da economia e sustento de todo um sistema. A frase de Bernardo Pereira de Vasconcelos foi bastante esclarecedora quanto a essa perspectiva. Disse ele: a África civiliza. Escravidão e modernidade, assim, não se tornavam opostos, mas andavam de mãos juntas. O outro lado da moeda era a condenação da escravidão, encarada como um perigo para a sobrevivência das elites. Tal posição não necessariamente convergia para uma mudança de perspectiva sobre os sujeitos escravizados. Ao contrário, estes eram encarados como perversos, incapazes de estabelecer relações com a sociedade que supostamente buscaria a modernidade. O perigo de um novo Haiti se tornaria vivo na mente e nos discursos desses autores. A tímida defesa de uma revisão na escravidão não orientava para uma posição contundente contrária ao sistema, mas apenas no estabelecimento de incertos horizontes para seu fim. Um exemplo evidente dessa perspectiva foi a maneira como a revolta dos malês foi enxergada. Esta foi tratada como um exemplo evidente deste perigo, culminando em leis nacionais de repressão, tendo como suposta justificativa um movimento de natureza eminentemente local. Foi diante desse contexto que emergiu uma proposta de Estado de nação em um país como o Brasil. Numa cidade como o Rio de Janeiro, capital do país, onde um número significativo da população era de descendência africana, era possível ver um recorte de Brasis. De um lado, a utopia da modernização, do imaginário e do espaço, cujo branqueamento cumpria um papel fundamental. Do outro, uma realidade africanizada, expressa nas inúmeras inserções dessa heterogênea maioria populacional na vida material ideal do país. Entre teorias raciais e racializantes, políticas de imigração e discussões sobre o passado, o presente e o futuro do país, a sombra haitiana permeou as construções políticas e culturais da nossa nação, refletindo em suas narrativas, na intelectualidade e na implementação de políticas de discriminação e falseamento da ideia de liberdade. No confronto entre saudações positivas e temores, o Haiti deve ser vivo num 2020 brasileiro. Nas lutas pela emancipação dos negros e negras, diante das amarras do sistema racista e de um passado escravista que orientam ainda as políticas públicas, Toussaint e os outros milhares de guerreiros negros representam espíritos e agentes políticos capazes de iluminar nossas reflexões sobre os desafios presentes. No contexto de pandemia, enquanto negros e negras são os principais alvos do vírus biológico e das políticas de morte do governo, um novo grito de liberdade e resistência precisa emergir desse Atlântico que tanto nos trouxe sofrimento, mas também proporcionou alternativas como aquela de 1791. É isso, Patrick. Forte abraço para ti e para todos os ouvintes do podcast. Valeu, Matheus. Muito obrigado, companheiro e pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível no Spotify, Rádio Public, Anchor, Google Podcast e também por meio de áudios de WhatsApp. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo esse governo e suas políticas, por eleições livres em que Lula possa participar. Até mais.